Salve, salve, moçadinha! Eu de Bene! Ciências da Natureza, Pré-ENEM Digital Gold. Para você, estudante, seja Gold. Enem, exame muito importante. Veja bem, nós falaremos hoje um tema muito importante, o peso nosso de cada dia. Em outra videoaula falamos, eu tenho a força, martelo de Mjolnir, incrível Hulk e o Spider-Man, galerinha, show de bola! Vem comigo nessa! O peso nosso de cada dia, porque o peso é muito importante, está presente em todos os cálculos. Dificilmente você estará sem a ação do peso. Lembre-se, o peso é uma força de origem gravitacional, ok? Show, moçadinha! Eis o cara, Superman. Como é possível este super-herói conseguir superar a ação gravitacional com seu superpoder? Veja, nessa imagem ele está acima da gravidade, ou seja, conseguiu estar voando, levitando. Mas como isso é possível? Na física, para um foguete conseguir escapar dessa ação gravitacional, ele precisa de uma velocidade de escape. E aqui, moçadinha, entra a terceira lei de Newton, ação e reação. Porque para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários. Thor, o cara. Superman só conseguiria voar se ele tivesse um sistema de propulsão que fizesse a mesma coisa de acordo com a terceira lei de Newton. Ou seja, os gases são queimados, empurram esse foguete num determinado sentido, esses gases são ejetados. O resultado disso é o movimento do foguete. Então, no espaço não há como Superman voar, e também na Terra. Por quê? Ele precisa de alguma força que faça ele impulsionar para cima. Então, veja, a força gera impulso. Impulso é a força necessária para ele voar, ok? Tem dois fatores importantes. Uma é a resistência do ar. Outra questão importante é que no vácuo não há força nesse corpinho aqui. Por quê? Porque ele precisa da força de resistência do ar, precisa de matéria, do ar propriamente dito. Como lá não existe, ele precisaria ter um sistema de propulsão tal qual o do foguete. Vale a pena fazer uma pesquisa sobre isso para ver como é que é a viagem no vácuo. Senhores e senhoras, ladies and gentlemen, aqui eu coloco para vocês, falando do peso nosso de cada dia, 3 situações importantes que envolvem o peso e a normal. Veja, no primeiro esquema, você tem uma superfície plana. Nesse caso, você tem para cima a normal, representado pela letra N, ou força normal. Para baixo, apontando para o centro de gravidade da Terra, poderia ser um outro planeta, o peso. Então, no caso desse passador de slides aqui, a palma da minha mão exerce uma força vertical no sentido para cima. Para baixo, aqui existe uma força peso, produzida pela ação da gravidade, ok? Veja, como é que eu faço para eu determinar o peso? Peso é massa vezes a aceleração gravitacional. Essa aceleração gravitacional muda de um planeta para outro. Por exemplo, na Lua, ela é 6 vezes menor do que na Terra. Se a gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, é 6 vezes menor. Então, o que é que determina essa mudança nessa aceleração gravitacional? É a quantidade de massa do planeta.
No caso, a Lua é um satélite natural da Terra. Fica esperto, moçadinha. Vem comigo no segundo exemplo. Nós temos um plano inclinado. Nesse caso do plano inclinado, veja aqui o desenho que você tem um objeto que está sobre a superfície do plano. E nesse detalhezinho aqui, o peso não é mais igual à força normal. E sim uma componente vertical que está associada ao peso, que eu chamo aqui de PY. Então veja que PY faz 90 graus com a superfície do plano. Então a força normal é igual a PY. Veja, a força normal é igual a PY. E como é que eu faço para eu calcular esse componente? PY é o peso vezes o cosseno do ângulo. É o cosseno de alfa. O que é esse alfa? É a inclinação presente na superfície que está inclinada. Eu chamo a atenção de vocês porque o peso, como eu disse agora há pouco, ele está presente em diversas situações. Por exemplo, na força de atrito. Veja, a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas quem é a força normal? A força normal é igual ao peso, no primeiro exemplo. No segundo exemplo, a força normal é igual a PY. E aqui no terceiro exemplo, onde você tem uma superfície plana, só que ela é vertical. Veja, o bloquinho está pressionado por uma força. Então, se eu colocar esse objeto aqui, esse passador, e pressioná-lo, ele fica em repouso, ok? Então, nesse caso, eu tenho uma força de atrito para cima e para baixo eu tenho a força peso. Quem é a força normal? A força normal faz 90 graus com a superfície. Então, nessa hipótese aqui, nesse caso, nessa situação, moçadinha, a força normal é igual à força que eu estou aplicando no meu dedinho aqui, ó. Beleza, moçadinha? 3 situações importantes. Nem sempre o peso é igual à força normal. Então, são 3 situações que vocês devem considerar e prestar atenção na hora do exemplo. Mas tem que saber que o peso está sempre presente. Por isso o tema da aula é o peso nosso de cada dia, ok? É como está na Bíblia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos física, para que a gente fique show e consiga superar as questões no Enem. Para eu vencer, eu tenho que ser gold, eu tenho que ser massa. Massa atrai massa, moçadinha. Vamos um pouquinho mais adiante, lembrando que aqui no foguetinho de Ben viajando para a Lua, lei da ação e reação, moçada. Toda ação tem uma reação, fechou? Vamos nessa. Mais um exemplo aqui, o peso nosso de cada dia. Aqui eu coloquei a imagem da nossa linda, maravilhosa, esplêndida Terra. Veja, 3 situações, mas na verdade não são 3, é pegadinha do Ben. 1, 2, 3, 4. Como eu represento os objetos na superfície terrestre? Por exemplo, um aeroplano, chique, né? Um aeroplano, eita! Você tem aqui, nessa linha horizontal, o aeroplano está sendo atraído para o centro de massa da Terra. Aqui existe uma força que coloca ele em equilíbrio com o peso. Ele está aqui, ó, levitando não, mas ele está planando mesmo. Então existe uma força aqui. Como é que ele consegue planar? Como é que ele consegue ficar estabilizado? É porque existe uma força de atrito com o ar. Então, essa força de atrito com o ar tem que ser igual ao peso desse aeroplano, para que ele fique em equilíbrio. Se ele for para cima, se ele subir, ele vai ter que acelerar. O que vai acontecer? A força tem que ser maior que o peso. Fechou, moçadinha? Nós temos aqui eu não vou dizer carro porque não é chique, automóvel. Olha lá, um automóvel, né? Nós temos o peso do automóvel. Para cima, a superfície terrestre faz uma força normal. Ai, minha coluna, gente. Aqui, para baixo, para o centro de massa da Terra, temos a gloriosa aceleração gravitacional. E aqui o cara, né? O Superman. Olhando essa superfície aqui, né? Olhando essa imagem onde aparece o nosso globo terrestre lá no fundo e a luz refletida. Veja que a luz solar bate e reflete. Aqui nós temos uma
como se fosse uma reflexão também, né? Porque tudo que eu vejo só é possível ver, os objetos que eu vejo são possíveis de ser vistos porque eles refletem luz. Eu vejo esse cara porque ele está refletindo luz. Vocês me veem porque a luz que chega nesse corpinho, né? Show de bola, é refletida. Ok, moçadinha? E aqui uma representação de uma pessoa no polo. Gente, que polo é esse? É norte ou sul? Norte, sul. Leste, oeste. Olha as representações. É importante isso. Fique atento. Vamos adiante, moçadinha. E o peso nosso de cada dia aqui, uma bola, né? Eu tenho aqui uma pequena bolinha. Essa bolinha está... Eu fiz uma representação sobre a superfície terrestre. E vamos fazer uma leitura, senhores? Senhorita, sobre uma mesa há uma bola de massa. Massa é quantidade de matéria. É tudo que ocupa lugar no espaço. É uma medida da inércia. Essa é show, né? Massa é uma medida da inércia. Dá uma pesquisada. Então, sobre uma mesa há uma bola de massa 200 gramas. Quando você ver gramas, saiba que tem que transformar essa unidade para quilogramas. E ela está, detalhezinho, ó. Ó o detalhezinho gostoso, ela está em repouso. Tudo na física é uma delícia. Olha só, após um determinado tempo, olha uma outra grandeza física importante. Tempo. Sobre a bola atua uma força de intensidade 5 newtons. Cuja direção é vertical para cima. Quando eu digo direção, olha aqui, ó, direção vertical, horizontal, inclinada. Então essa bolinha sofre ação de uma força F, representada ali, né, pela cor dourada, como você também é gold. Ela tem uma ação vertical para cima. Veja, para cima é o sentido da força. Olha, adote G. O que é G? Aceleração gravitacional. 10 metros por segundo ao quadrado. E despreze a resistência do ar. Determine a aceleração da bola. Gente, é claro que para resolver essa questão eu tenho que lançar mão daquela força resultante. Martelo de Thor. Eis a questão. Segundo a lei de Newton, a toda ação existe uma reação. É essa a segunda lei de Newton? Cri, 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 cri. Claro que não. Essa é a terceira lei de Newton, moçadinha. A segunda lei de Newton é força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Física, meu amor. Estou apaixonado. Só love, gente. Olha aqui, ó. Vamos pegar as informações, né, e anotar no papelzinho para fazer todos os cálculos. E aí você tem, retirando as informações, massa 200 gramas, vai dividir por 1000. Dividindo 200 por 1000, eu tenho 0,2 quilogramas. A força que foi aplicada na bola, quanto foi, moçadinha? 5 newtons. A aceleração gravitacional, 10. Primeiro vamos calcular o peso, professor muito gatinho, né? Para não falar uma coisinha aqui que o horário não permite, horário nobre. Peso igual a massa vezes gravidade. Vamos lá, a massa 0,2 e gravidade 10, eu tenho 2 newtons de peso, ó. Então eu tenho uma força de direção vertical, sentido para o centro de massa da Terra, de 2 newtons. E a força que está atuando na bolinha? 5 newtons. Então a força resultante será de quantos newtons? Temos 5 para cima, 2 para baixo. Quanto dá isso? 1, 2, 3. 3 newtons. 3 newtons. Usando a segunda lei de Newton, né? Matematicamente falando, força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante foi de quantos newtons? De 3 newtons. Substituindo, olha lá, 5 menos 2 igual a 3. A massa 0,2, eu tenho uma multiplicação. A operação inversa é a divisão. Então, 3 dividido por 0,2 igual a 15. Veja, a aceleração da bola para cima é de 15 metros por segundo. Mas essa é a aceleração resultante. Ok? Aí eu pergunto, gente,
Qual é a aceleração que está na bolinha? Se eu tenho que a aceleração resultante é 15 e a aceleração gravitacional é 10, então a aceleração que está na bolinha é 25, porque esse aqui está subtraindo. Se eu jogar para lá, ela vai somar com a aceleração resultante. Então a aceleração resultante é 15, mas a aceleração da bola é 25, ok? Isso poderia ter sido perguntado no problema. Uma questão importante para você pensar. Pense nisto. Olha que questãozinha só para trabalhar os vetores, moçadinha. Uma bola de basquete é arremessada em direção à cesta. Aqui está a cesta. Natal está chegando, hein? Natal está chegando. Então, veja bem, a figura 1, essa figura aí, representa a trajetória da bola e sua velocidade v. Lembrando que velocidade também é uma grandeza vetorial. O que é força? Força é um ente que tem intensidade, direção e sentido. Força é uma grandeza vetorial. Qual é uma outra grandeza vetorial? Velocidade. Uma outra grandeza vetorial? Aceleração. Ok. Esquentar a mãozinha aqui, né, gente? Ó. Fazer uma forçazinha. Quando a gente faz esse movimento, a mãozinha da gente esquenta. Aqui é uma eletrização, hein? Então, olha só. Sabendo que V é uma grandeza vetorial num determinado instante, desprezando os efeitos da resistência do ar, as forças que agem sobre a bola nesse instante podem ser representadas por... Então eu quero fazer uma representação vetorial. Quero saber que força que está presente aí nessa bola de basquete, senhores e senhoras, ladies e gentlemen. Não. Ali eu estou representando a velocidade. Vamos aqui às opções. Então eu tenho 5 opções. E aí, moçadinha? Agora é aquele instante para pensar. Quais são as grandezas que estão presentes nessa bola que estão de acordo com essas possíveis respostas? Na opção A nós temos a velocidade, temos uma força para baixo, essa força é o peso. Na opção B, somente um vetor, mas esse vetor está totalmente fora de cogitação, né? Porque a velocidade está inclinada. O que é B? Não existe, não existe. Na opção C, uma outra força, bem parecida com a opção B, mas na B ela é vertical para cima, em C ela é vertical para baixo. Cadê a velocidade, tanto na opção B quanto na opção C? Então, duas opções incorretas. Na opção D, nós temos a velocidade e uma força vertical para cima. Poderia ser a resistência do ar? Poderia, mas cadê o peso aqui? Não tem o peso. Então, veja, aqui está faltando a ação do peso. Como desprezou a resistência do ar, e mesmo assim como a bola está fazendo um movimento inclinado, a força de essência do ar teria que estar nessa direção, e nesse sentido. Veja, na opção E não tem nenhuma representação vetorial, então a resposta correta é o que está na opção A. Item A, a opção correta. Ok, moçadinha? Essa é a solução. Fechou? Vamos... O peso nosso de cada dia aqui é fantástico. O quarteto fantástico, homem elástico. Os 4 fantásticos, né? Tocha humana. E aí quando eu falo de tocha, eu falo de energia térmica. Muita gente diz, eu estou com calor. Mas você não tem calor, você tem energia interna. O calor é uma energia que está em movimento. Então você não tem calor, você sente o calor. Assim como quando você emite muita energia para o ambiente que está com uma temperatura abaixo do seu corpinho, você tem a noção, a sensação térmica de frio. Então aqui o enfoque é dos 4 fantásticos, mas especificamente para o homem elástico. Lembrando que nós estamos usando os superpoderes. E aí nosso superpoder está dando ideia aqui da força elástica, ok? A força elástica. Então eu vou entrar com uma definição bem simples para vocês, para entender um pouquinho isso. Respira. Considere um sistema massa-mola. Veja,
Aqui você tem um bloco preso, né? Ele está preso a essa representaçãozinha ali, né? Um zigue-zaguezinho. Então essa é uma representação de mola. É tudo na base da representação. Então você tem que familiarizar com esses códigos, símbolos. Eu tenho a força. Bom, o que diz a proposição? Se a mola for comprimida, veja, esse bloco ele está numa determinada posição, que eu chamo de O. Posição é a origem. Então, se a mola for comprimida por uma força para norte, sul, leste, oeste, se ela for comprimida por uma força F para leste, ou se ela for esticada para oeste, vai existir sobre esse bloco uma força elástica. A força elástica vai ser contrária à ação da força. Por exemplo, se eu empurrar o bloco para a esquerda, a força elástica vai empurrá-lo para a direita. Se eu puxar o bloquinho para a direita, a força elástica vai puxar o bloquinho para a esquerda. Então ela sempre atua contra a força que está atuando no sistema massa-mola. Sistema massa-mola. Ok, eu vou definir esse sistema massa-mola através, simbolicamente, por FEL, força elástica. A intensidade da força elástica é proporcional à deformação X da mola, ou seja, quanto que eu estiquei essa mola, quanto que, fisicamente falando, quanto que eu elonguei a mola, quanto que ela foi elongada, ou então deformada. E aí o nome que eu vou dar para essa força elástica, de acordo com os estudos da deformação, eu vou ter uma lei para fazer esse acompanhamento. Eu vou chamar essa lei de Hooke, não é em curva Hooke. Vou ficar verde agora se você falar errado. É Hooke. Então a força elástica é uma constante elástica vezes a deformação da mola, Kx. Eu digo que eu vou fazer alguma coisa cheirosa, mas eu não posso dizer o que é esse aqui que eu vou fazer cheiroso. Olha que gostosinho, gente. Então, olha só. Força elástica é a constante elástica vezes a deformação da mola. É a lei de Hooke. Ou seja, quanto maior a força que eu aplicar na mola, maior será a deformação. Essa é uma constante, não muda. Essa constante depende da mola. Por exemplo, se eu tenho uma mola de relógio, uma mola de porta, uma mola de caminhão, cada uma delas vai ter uma constante elástica. Mola de caminhão, essa constante elástica é grande, dá medo só de olhar. Relógio tem uma constante elástica bem pequenininha, bem discreta, porque é sensível. Qualquer forçazinha que você aplicar ali, ela vai ficar deformada a mola. Veja nos desenhos, quando eu puxo a força, o bloquinho, quando eu puxo o bloquinho para a direita, a força elástica está para a esquerda. Segunda imagem. Na terceira, quando esse bloquinho está em movimento indo para a esquerda, a força elástica está empurrando ele para a direita. Ou seja, a ideia dessa força elástica é fazer esse bloquinho fazer um movimento de oscilação. Então é importante essa formulazinha aqui da lei de Hooke para você entender os movimentos oscilatórios que nós vamos abordar. Belezinha? Eu tenho a força aqui, a força elástica. Show! Ok, moçadinha? E aí nós temos aqui a incrível, a linda, a maravilhosa Mulher Maravilha, né? Em homenagem às mulheres, eu coloco essa imagem aqui, e porque ninguém merece falar só de super-herói, né? Tem as heroínas também, moçadinha. Então ela, assim como o cara, né? Aquele Forever... Como é que é o nome mesmo, gente? Wakanda Forever. Wakanda Forever. Eita, Wakanda Forever, né? Pantera Negra. Pantera Negra, mas aqui é a Mulher Maravilha, viu? Não confunda. Quando eu estou jogando, né? Estou brincando e eu estou rebatendo essa bolinha com a minha raquete, o que é na verdade que está repelindo essa pequena bolinha? Então quando essa bolinha bate na raquete, ela exerce uma força, a raquete exerce uma outra força, sentido oposto. Na verdade, a gente parando para pensar, o que está por trás disso? É uma força elétrica de repulsão, né? São elétrons repelindo elétrons. Então,
a raquete empurra a bolinha para a direita, a bolinha empurra a raquete para a esquerda. Forças de repulsão. Pim, pim, ok? Fechou? Gostosinho, né? Então vamos lá. Essa representação aqui, ó, a força BR, que a raquete, né, faz na bolinha, tem que ser igual à força RB, ou seja, que a bolinha faz sobre a raquete. Elas têm a mesma direção horizontal, a mesma intensidade e elas têm sentidos opostos. Isso se bater, ficou em repouso. Mas se bater e repelir, aí tem como a gente fazer uns cálculos muito loucos aí no caso. Ok, moçadinha? Vamos para frente. Para falar de força elétrica, eu quero falar um pouco sobre prótons e elétrons. Já no vídeo, no primeiro vídeo, eu já dei uma dicasinha. Veja bem, cargas de mesmo nome se repelem. Por exemplo, próton e próton são nomes iguais, isso dá repulsão. Cargas de nomes diferentes se atraem. Por exemplo, elétron e próton, nomes diferentes, isso dá uma atração. Atrai. Aqui eu coloquei duas flechas mostrando a repulsão. Se existe uma repulsão elétrica, é porque essas cargas que estão presentes, elas têm o mesmo sinal. Ou seja, podem ser prótons na esfera 1 e prótons na esfera 2. Ou elétrons na esfera 1 e elétrons na esfera 2. Então as flechas na cor laranja representam essa repulsão. E para isso tem um nome, a gente vai estudar a lei de Coulomb, ok? A lei de Coulomb. Atenção, time, please, por gentileza, my good, ok? E esse cara chamado Coulomb, ele, para entender um pouco da força presente na repulsão das cargas ou na atração, ele tem um instrumento para aferir, para perceber a intensidade dessa força. O nome desse instrumento é chamado de balança de torção. É no sentido de você torcer, ok? E aí ele conseguiu perceber a intensidade da força. Então aqui existe uma repulsão aqui embaixo. Eu coloquei esse link para você entrar e visualizar. Lá explica claramente como é que foi desenvolvido esse protótipo, esse esquema, esse dispositivo para medir a intensidade da força coulombiana. Coulombiana, não é? Ok? Não é de Colômbia, não é? Coulomb. Fechou, moçadinha? Vamos nessa. Tem mais um pouquinho. Representação didática da lei de Coulomb. Olha lá. Carga 1, carga 2. A carga 1 exerce uma força na carga 2. A carga 2 exerce uma força de repulsão na carga 1, ok? Então, a força de 1 em 2 é igual à força de 2 em 1. Ação e reação, hein? Aqui são cargas de nomes diferentes. O que é que dá? Atração, hein? Muito bem. F1 e F2, elas têm a mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Para calcular, é uma constante vezes o produto entre as cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas. Ó, K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância de separação entre as cargas. Só que é ao quadrado, ok? Fechou? Hoje tá de bem, tá? Pegando dureza, né? Aqui tem um videozinho do magnânimo de Bain, ok? Veja, uma representaçãozinha para você, uma explicaçãozinha, ok? Vamos lá, moçadinha, vamos fazer a coisinha funcionar aqui. Esse aqui é um momento mágico. Eles pegam a mesma carga e aí eles vão repelindo. Ó. Ok, o que você percebeu aí? Peguei os papeizinhos, coloquei sobre um gerador, chamado gerador de Van der Graaf. Ele está eletrizado negativamente, ou seja, está cheio de elétrons. E quando os papeizinhos tocam nesse gerador, eles ficam com quantidades, muitos elétrons nos papéis. Nomes iguais dá o quê? Repulsão. Você pode ver isso claramente, olha lá. Os papéis vão cair. Por que o papelzinho cai? Por que o papelzinho cai? Por que o papelzinho cai?
Pela ação gravitacional, o peso puxa os papéis. E aí quando eles batem no gerador, eles são repelidos. Eles pegam a mesma carga. Eles pegam a mesma carga. Vão repelindo. Ó. Ok. Só para nós encerrarmos aqui. Vocês estão percebendo que eu coloquei uma flecha para cima e uma flechinha para baixo. Para baixo é a ação do peso. Para cima é a força de repulsão elétrica sobre os pedacinhos de papel. Então, como nós vimos nesse vídeo, que você pôde perceber a repulsão elétrica. Eles pegam a mesma carga e aí eles vão repelindo. Ó. Ok. Então, nós encerramos nossa aula com esse vídeo e na próxima aula abordaremos mais uns minutinhos, alguns segundozinhos, né, desse vídeo. Então a força peso e a força elétrica, elas têm a mesma direção em sentidos opostos. De bem com vocês! Até o nosso próximo momento glorioso. Show!